gravar aqui. Beleza, vocês estão vendo a minha lista aqui? Sim. Sim. Só para confirmar, tá? Então, conforme a gente já conversou, a nossa avaliação de química ela está prevista para o próximo dia 3, ou seja, para a próxima quarta-feira. Ela vai ser via Google Formulário. Eu vou estar postando o link para vocês às 7 horas da manhã e vocês vão ter até às 17 horas do mesmo dia para estar me dando a devolutiva. Ela vai ter em torno de 10 a 15 questões, podendo ser tanto de múltipla escolha quanto dissertativas. Aqui eu listei todos os tópicos que vocês têm que estar estudando, revendo um pouquinho para a prova, que são as propriedades da matéria, transformações químicas, misturas homogêneas e heterogêneas, tabela periódica, radioatividade e espectroscopia, ok? Então, eu tenho aqui a resolução dos exercícios, eu estou resolvendo com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, com alguma resposta, vocês me param, tudo bem? Falem, tudo bem? Ok. Tudo bem. Beleza, então. Então, a primeira pergunta aqui é: cite algumas propriedades que caracterizam a matéria. Então, se a gente tem dois materiais de caráter um pouco semelhante a nosso olho, né, olho nu, quais que são as características que a gente pode estar utilizando para diferenciar um material do outro? Então, aqui eu coloquei alguns exemplos, que pode ser através do ponto de fusão, do ponto de ebulição, da condutibilidade térmica ou da condutibilidade elétrica e também das propriedades organolépticas, ok? Utilizando o modelo de partículas, explique como as partículas se comportam em cada estado da matéria. Então, segundo o modelo das partículas, a matéria é formada por partículas as quais não podemos ver. Então, essas partículas, elas estão aderidas umas às outras e elas se atraem e se repelem e elas estão interagindo entre si em todo momento. Então, os estados físicos da matéria, eles são os resultados das diferentes intensidades com que essas partículas vão estar reagindo entre elas. Então, no estado sólido, as partículas elas se encontram mais compactas, né, mais juntas. No estado líquido, elas se encontram elas se encontram unidas até um certo ponto, mas elas têm um pouquinho mais de espaçamento. E no estado gasoso, as partículas se encontram bem espaçadas entre si. Porque quando a gente tem um gás, né, a gente tem um fluido, ele tende a ocupar todo o espaço da onde ele está mantido. Então, quando a gente tem um material no estado gasoso, as moléculas elas se espaçam bem entre elas para que elas consigam preencher todo o espaço, tá? 3. Uma solução foi preparada misturando-se 30 gramas de um sal em 300 gramas de água. Considerando o volume da solução 300 ml, a densidade da solução será D. Então, como a gente já viu, a densidade é a massa dividido pelo volume. Então, a nossa massa vai ser a massa do sal mais a massa da água. Ou seja, vai ser 300 mais 30 e o nosso volume, ele deu aqui que é de 300 ml. Portanto, vai ser, no caso, 330 dividido por 300. Portanto, a minha densidade ela vai ser de 1,1 grama por ml. Tudo bem até aqui? Sim. 4.
Explique sistemas homogêneos e heterogêneos e dê exemplos. O sistema homogêneo é aquele sistema que ele vai apresentar uma única fase. Ele também pode ser chamado de monofásico, ou seja, ele tem um aspecto uniforme. Exemplos de sistemas heterogêneos são a água pura, óleo, gasolina e gases no geral. É onde a gente consegue só ver uma única fase daquele sistema. Ao contrário do sistema heterogêneo. O sistema heterogêneo, ele é aquele que vai apresentar mais de uma fase, que a gente pode chamar também de bifásico. Ou seja, ele não vai possuir um aspecto uniforme, ele vai possuir um aspecto descontínuo. Então, a gente tem como exemplo aqui a água e o óleo, que eles não se misturam pela diferença de densidade. Então, a gente consegue ver essas duas fases, então é um sistema heterogêneo. Também é água com sabão, água com areia. Então, todos esses sistemas aí são sistemas de caráter heterogêneo, tá? 5. O que são as misturas azeotrópicas e as misturas eutéticas? As misturas azeotrópicas são aquelas que se comportam como se fossem substâncias puras em relação à temperatura de ebulição. Isso é, a temperatura ela vai se manter inalterada do início até o fim da ebulição. Ela vai ter um ponto de ebulição constante. Então, aqui a gente tem como exemplo o álcool mais a água, acetona mais metanol, álcool mais clorofórmio. Então, é um sistema onde a temperatura ela se mantém inalterada e o ponto de ebulição vai ser constante. As misturas eutéticas, elas se comportam como se fossem substâncias puras no processo de fusão. Então, a temperatura se mantém inalterada do início até o fim do ponto de fusão. Ou seja, o ponto de fusão vai ser constante. Aqui a gente tem como exemplo as ligas metálicas no geral, a solda, que é uma mistura de estanho e chumbo, e o bronze também, que é uma mistura de cobre com estanho, que é impossível separar pelo ponto de fusão. Tá? Exercício 6. Fale sobre os coloides. Os coloides, ou sistemas coloidais, são misturas em que as partículas dispersas têm o diâmetro entre 1 nanômetro e 1 micrômetro. Essas partículas, elas podem ser átomos, íons ou moléculas. Por mais que pareça pequeno falar dessa forma, na verdade, os coloides são classificados como macromoléculas, ou seja, são moléculas de caráter maior do que outros tipos de moléculas. Então, o nome coloide vem do grego kolas, que significa que cola, e foi criado pelo químico escocês Thomas Graham, descobridor desse tipo de mistura. Então, quando a gente tem um sistema de coloide, as partículas dispersas, elas são significativamente menores do que aquelas que podem ser percebidas a olho nu. Porém, elas são maiores do que moléculas individuais. Então, essas partículas, elas recebem o nome de partículas coloidais, devido ao seu tamanho maior do que as partículas comuns. As partículas coloidais são capazes de passar por um filtro, porém não por uma membrana semipermeável. E elas são grandes o bastante para refletir ou dispersar a luz. 7. Considere os sistemas a seguir. A gente tem creme de leite, maionese, óleo de soja, gasolina e poliestireno expandido, que a gente conhece popularmente como isopor. Então, quais dessas opções acima são classificados como coloides? Como é que a gente classifica como coloide? O coloide, ele é um sistema heterogêneo, ou seja,
É um sistema que a gente consegue perceber a separação de fases, seja a olho nu ou seja a nível microscópico. No caso do creme de leite e na maionese, essa separação é bem visível. Por quê? Porque os dois têm alto teor de gordura. Então, se a gente pegar um creme de leite, uma maionese, tanto em nível microscópico, tanto a olho nu e colocar água, por exemplo, a gente vai ver que tem uma alta separação de fases. Então, esses dois sistemas, eles são classificados como coloide. Já o óleo de soja e a gasolina, a gente não consegue ver separação de fases nesse sistema, tanto a olho nu quanto a nível microscópico. Então, eles não são classificados como coloides. Já o isopor, a gente vê a separação de fases a olho nu, porque a gente vê que ele é feito por várias partículas menores. Então, a gente consegue ver uma separação de fases no isopor. Portanto, o isopor também é classificado como um coloide, tá? Tudo bem até aqui, gente? Sim. 8. Explique por que um feixe de luz consegue ser visto em uma solução coloidal. Então, como a gente viu aqui no exercício anterior, devido ao tamanho das partículas dos coloides, essas partículas são grandes o bastante para refletir e dispersar a luz. Então, as partículas que compõem os coloides são muito maiores do que a maior parte das outras moléculas, como a gente já viu no exercício anterior. E quando a gente tem um sistema coloidal, um feixe de luz ele é capaz de fazer o espalhamento entre as partículas, tornando esse feixe de luz visível a olho nu. 9. O que são o beneficiamento de minérios? Quando a gente fala de beneficiamento de minérios, o beneficiamento ele é um conjunto de operações que transforma a mineração em matéria-prima para a indústria. Então, essas operações de beneficiamento de minérios, elas aumentam o teor dos minerais importantes, agregando valor a esse material e também aprimorando a qualidade do minério para que ele possa ser utilizado como matéria-prima na indústria. 10. Cite alguns processos de separação de misturas heterogêneas e como eles funcionam. Aqui eu citei a decantação, a filtração e a separação magnética. Vocês podem ter citado outros no exercício de vocês, mas não tem problema. Então, no processo de decantação, as misturas heterogêneas de líquidos, elas são deixadas por um tempo em repouso, ela tem a sua parte, ela vai decantar no fundo, separando-se da fase líquida. Isso acontece por quê? Porque o sólido, sendo mais denso que a água, ele vai se sedimentar, ou seja, ele vai se decantar para o fundo. A gente também tem o processo de filtração, que nesse processo a mistura ela é despejada sobre um filtro, o sólido não dissolvido vai ficar retido nesse filtro, enquanto a parte líquida vai ser separada e vai acabar decantando no recipiente abaixo do filtro. E eu também coloquei o exemplo da separação magnética, que é o método que utiliza a força de atração magnética, ou seja, utiliza de um ímã para acabar separando materiais metálicos dos não metálicos. Então, consegue separar materiais ferromagnéticos, por exemplo, de poeira, de serragem, de pó de enxofre e outros tipos de substâncias. 11. Cite alguns processos de misturas homogêneas e como elas funcionam. Então, aqui eu citei a destilação simples, que serve para separar sólidos em líquidos,
como um sal dissolvido na água. Então, a gente viu em uma das nossas aulas que a destilação, o princípio dela é o fato do líquido evaporar e o soluto acabar ficando no recipiente enquanto o líquido evapora e passa para um outro recipiente. Então, esse é um processo de destilação. A gente também viu o processo de cristalização e evaporação, onde consegue se separar sólido dissolvido em líquido, sendo que nesse líquido estão presentes outros sólidos dissolvidos. A gente viu também em uma das nossas aulas que é o processo utilizado para separar o sal da água do mar. Porque quando acaba evaporando a água, o cloreto de sódio, que é a matéria-prima do sal de cozinha, ele é o último a ser obtido. Que é aquele exemplo também que eu dei quando a gente vai na praia. Quando a gente entra no mar e quando a gente sai do mar. Aí a gente acaba secando, né? A água acaba evaporando, porém o nosso corpo, ele continua o quê? Continua com o sal, que a gente tem que tirar na hora do banho. Então, esse processo é o processo de cristalização e evaporação e serve para separar misturas homogêneas. 12. É possível separar sal e areia? Como seria essa separação? A resposta é sim. Por quê? Porque é possível através do processo de filtração. Então, a areia ficaria retida no filtro, enquanto a água passaria para um outro recipiente que está abaixo do filtro. 13. Os átomos, eles são constituídos por elétrons, prótons e nêutrons, e são eletricamente neutros. A composição de um átomo de ferro, cujo número atômico e da massa são respectivamente iguais a 26 e 56, é D. Então, como que a gente calcula? Então, o número atômico, ele indica o número de prótons de um elemento, que é considerado um átomo eletricamente neutro. O número de elétrons, ele é igual ao número de prótons. O átomo de ferro em questão, ele tem, portanto, 26 prótons e 26 elétrons. O número de nêutrons pode ser obtido pela diferença entre o número de massa e o número de prótons. Então, o número de nêutrons, ele vai ser igual a 30, porque pela conta aqui é 56 menos 26. Então, portanto, o número de nêutrons, ele vai ser igual a 30. Aqui é o da tabela que vocês comentaram comigo, que era para completar a tabela. Alguém tem alguma dúvida? Antes que eu comece a falar mais ou menos, alguém tem alguma dúvida como completa a tabela? Falem comigo. Não. Então, aqui, sucintamente, não vou falar um por um. Aqui, o número atômico é o número que está aqui embaixo. O número de prótons vai ser a mesma coisa. O número de elétrons também a mesma coisa. O número de nêutrons vai ser o 204 menos o 82. E o número da massa vai ser a soma entre os dois. Então, era para fazer isso com cada elemento. Aqui, no caso do ósmio, no caso do cobre, não foi dado o número atômico e o número de massa, daí era só vocês fazerem uma pesquisa rápida. Então, aqui não tem dúvidas. Tudo bem completar essa tabela? Sim. Beleza. 15. Classifique as substâncias como substâncias simples ou substâncias compostas. Substâncias simples são aquelas substâncias que são formadas apenas por um elemento. E compostas é quando a gente tem substâncias formadas por 2 ou mais elementos. Então, a sacarose, que é a letra A. A sacarose
ela é uma substância composta. Por quê? Porque eu tenho aí carbono, hidrogênio e oxigênio. Eu tenho 3 compostos diferentes. Então, portanto, a sacarose é uma substância composta. A água é composta de hidrogênio e oxigênio. Então, ela também é uma substância composta. O fósforo, a gente tem de fórmula PO4. Então, quer dizer que a gente tem 4 moléculas de fósforo. Porém, são a mesma molécula, são 4 moléculas de fósforo. Então, portanto, o fósforo ele é uma substância simples, só tem átomos de fósforo. A mesma coisa na letra D, o ozônio. O ozônio só tem moléculas de oxigênio. Então, portanto, ele é considerado uma substância simples. E o ácido nítrico, a gente tem moléculas de hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. Então, o ácido nítrico, ele é uma substância composta. Questão 16. A distribuição eletrônica correta do elemento químico Al, que é o ouro, em camadas vai ser D. Aí a gente tinha que ver aquela tabelinha. Cada letra tem um número certo de elétrons que cabem naquela camada, tá? Então, na camada K, cabiam no máximo 2. Na camada L, cabem no máximo 8. Na camada M, cabem no máximo 18. E assim a gente tinha que ir distribuindo os elétrons conforme até atingir o número atômico do ouro, que é de 79. Então, portanto, a gente tinha que preencher camada por camada até chegar ao valor de 79. Então, portanto, a alternativa que representa o preenchimento correto dessas camadas é a alternativa B. E, por último, a 17. O cobre, ele é um elemento químico utilizado em fogos de artifício para obter a cor azul durante as explosões. Com base no modelo de Rutherford-Bohr, explique por que ocorre a emissão da cor observada. Então, como a gente também viu nas aulas anteriores, são distribuídos, a gente tem várias camadas energéticas. Ou seja, quanto mais próximo do núcleo, menos energético o meu elétron vai ser. E quanto mais afastado do núcleo, mais energético o meu elétron vai ser. Então, quando o átomo recebe muita energia, ele é capaz de fazer com que o elétron fique excitado. Então, o elétron, ele vai ao nível maior de energia, ou seja, ele vai pular para as camadas mais energéticas. Quando ele vai perdendo energia, ele vai voltar ao nível inicial. Quando ele volta ao nível inicial, ocorre uma emissão de energia inicial, de acordo com a energia que ele ganhou inicialmente. Então, quando gera essa energia, quando o elétron vai passando de uma camada para outra, essa energia ela acaba se processando na forma de ondas luminosas, justificando as cores. Então, cada elemento ele tem características próprias. Então, cada elemento ele vai necessitar de uma determinada energia para isso. Então, cada elemento necessita de uma energia e cada elemento, de acordo também com a energia, vai ter a sua própria cor característica. Aqui termina a nossa lista. Pessoal, ficou alguma dúvida para a prova? Não. Eu só entendi direito a 16. 16? A 16 tem uma tabelinha na apostila de vocês de distribuição eletrônica. Então, a gente vê que tem a camada no primeiro, como que eu posso falar? No primeiro estudo sobre a distribuição eletrônica, os elétrons são preenchidos em camadas.
A gente tem começando pela camada K. Então, na camada K, cabem no máximo 2 elétrons. Na camada M, cabem no máximo, perdão, na camada L, cabem no máximo 8. Na camada M, cabem no máximo 18. Então, cada camada tem um número máximo de elétrons que podem ocupar. Aí, a respeito do ouro, a gente tem que ver qual que é o número atômico do ouro, que é 79. E daí, ir preenchendo essas camadas até chegar no 79, porém, sem ultrapassar. Por exemplo, no K, cabe no máximo 2. Então, eu não posso colocar, por exemplo, 10 na camada K. Eu tenho que chegar até o número atômico do ouro, que é o 79, sempre respeitando o número máximo que cada camada consegue comportar de elétrons. Quando eu chego na última camada aqui, que é no nosso caso a camada P, aí eu posso colocar menos. Então, quando eu cheguei na camada P, eu só precisava de um elétron para completar os 79. Então, eu posso colocar sempre menos, mas eu nunca posso ultrapassar o quanto a camada suporta de elétrons. Deu para entender melhor, Isa? Sim. Então, tem uma tabelinha lá na apostila e cada letra dessa representa uma camada energética. Cada camada energética tem um número de elétrons que ela consegue comportar. Então, quando a gente fala em distribuição eletrônica, a gente tem que distribuir esses elétrons até que o número de elétrons atinja o número atômico do elemento, que no caso, nosso elemento em questão aqui é o ouro, de número atômico 79. Então, se você somar aqui, ó, todos os valores, você vai conseguir ver que a gente chegou no valor 79. Tá? Professor, Vou falar. Ok. se você somar o C também não dá 79? Oi? Se você somar a letra C também não dá 79? Então, só que daí, quantos elétrons cabe? Deixa eu ver aqui. 2, 10, 28. Ah, tá vendo aqui, ó, na camada O? É. Então, ele não completou a camada O. Você não pode passar para a próxima camada sem completar a camada anterior. Ah, sim, tudo bem. Na camada O, Sim. cabe 18. Então, se você vai passar para a camada P, você não pode passar para a próxima camada sem ter completado 100% a camada anterior. Entendeu? Sim, foi aí que eu me confundi, mas tudo bem. Ah, entendi. Então, tem que prestar atenção na soma e você nunca pode passar para a próxima camada sem ter preenchido 100% a camada anterior. Aí, só no caso, a última camada que pode ficar com menos. Que daí, se precisar ficar com menos para atingir o número atômico do elemento em questão. Tudo bem. Beleza? Mais alguma dúvida? Não. Vocês têm alguma dúvida também sobre a metodologia da prova? Não. Não. Bom, beleza, pessoal. Então, a nossa revisão de química, ela fica por aqui. A prova vai ser em cima desses assuntos, tá? Que a gente abordou aqui. Estudem, tá? Vai implicar muito na nota de vocês. E qualquer dúvida, vocês sabem que vocês podem me procurar. E segunda-feira, a gente vai ter a nossa revisão de física, tá? Tá bom. Então, pessoal, deixa eu só me ajudem. Quem que tá faltando aqui? A Emily Martins. O Noah e o Israel. Acho que só, né? É. Então, pessoal, vou encerrando aqui, que também o tempo já tá acabando. Aí, deem uma lida, revejam o vídeo,
para conseguir fazer a prova, belezinha? E qualquer dúvida, vocês me chamam, beleza? Aí a aula de hoje a gente fica por aqui. Fechou? Tá. Vejo vocês segunda, então, na aula de física. Até. Até, pessoal. Beijo. Beijo, beijo para todos.